Existe um momento da vida em que algo muda silenciosamente. Você olha para os seus pais e percebe que eles já não são tão fortes como eram antes. E você começa a se questionar qual que é o seu lugar de filho adulto na relação com eles agora que se tornaram idosos. Esse é um tema que mexe com várias partes da gente. E para conversar sobre isso, eu convidei a geriatra Maria Ângela Pinheiro, que eu sou super fã, admiro muito o seu trabalho e estou muito feliz de tê-la aqui comigo. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma conversa que vai ajudar muitas pessoas que lidam com isso. Maria Ângela, fala um pouquinho do seu trabalho, se apresenta um pouquinho para a gente. Sou geriatra, há pouco tempo, né? Desde que eu formei, praticamente eu já sabia que eu queria fazer geriatria. Geriatria foi uma coisa que chegou na minha vida quando geriatria no Brasil não existia nem residência oficial para isso. Eu tive que Sério? fazer no Rio Grande do Sul. Eu falo que eu fiz fora do Brasil, porque eu fiz no sul do país. E foi uma experiência maravilhosa. Foi a minha primeira experiência totalmente fora do lugar que eu estava acostumada. E eu amo aquela terra e tenho muita gratidão pelo Rio Grande do Sul, em especial pela universidade que me acolheu, né, pelo hospital que me acolheu, pelo professor Yukio Moriguchi, que recentemente nos deixou, mas deixou um legado que ficará conosco para sempre. Foi assim. E eu tenho certeza que você também tem deixado um legado muito importante para os seus alunos e para todo mundo, todas as famílias que passam por você. Maria Ângela, eu atendo muitas mulheres nessa faixa etária de 40, 50 anos que estão lidando com o envelhecimento dos pais, né? Eu estou lidando com o envelhecimento dos meus pais e há uma situação que é delicada, que é de entender qual que é o nosso lugar agora na relação com esses pais. Até onde eu posso cuidar sem ser invasiva? Quando é que eu deixo esse espaço para que eles tomem as decisões? Mas será que eu não estou negligenciando? Como é que é isso no seu consultório? O que você percebe dessa, na maioria das vezes filha, né? Mas muitas vezes o filho também vai. Desse filho, assim, qual que é o lugar dele? Que cuidado que a gente tem que tomar? Como é que é isso, assim, aos seus olhos de geriatra? Renata, tem um aspecto muito interessante que é quando você começa a perceber. Primeiro, eu acho que o nosso nossa dor, nosso sofrimento, ele começa muito antes do período em que a gente tem que assumir o cuidado. De alguma forma, parcialmente ou às vezes totalmente, desde um evento crítico. Mas assim, o que me chama mais atenção é que a gente não se prepara mesmo para isso, né? A gente não se prepara nem para o envelhecimento dos nossos pais e mesmo vendo-os envelhecendo, a gente não pensa que um dia a gente pode estar nesse lugar. E Uhum. é uma coisa que eu sempre gostaria de deixar como uma reflexão. A gente tem que imaginar que por um motivo que seja um evento agudo, qualquer um de nós podemos começar a depender, e essa dependência ela pode não ser por um período curto, pode ser por um Uhum. tempo muito longo. Então, o primeiro desafio é a gente começar a pensar que isso pode acontecer com qualquer um de nós. E depois a gente tem que ultrapassar a barreira do luto, de ver os pais, de alguma forma, com algum tipo de dificuldade. De dependência. Por isso, exatamente, por isso que o que você disse, será que a gente deixá-los, não é negligência? Não, porque a gente precisa de um tempo para compreender o que está acontecendo. E Hum. às vezes a gente também nega, porque é uma proteção, não é? Uhum. Então a negação nesse caso é uma medida protetiva contra a dor de vê-los dependentes. E eles próprios também sofrem, porque eles percebem quando não é uma condição, como uma demência que chegou mais rapidamente, eles sofrem porque eles percebem que eles vão precisar de pessoas para cuidar deles. E eu sempre digo que o idoso não tem medo de morrer, ele tem medo de depender. Então, o desafio é Nossa. imenso, é imenso, imenso. E é uma barreira muito tênue entre você proteger seus pais e não tomar o lugar deles. Então,
é necessário um aprendizado. Por isso que essas mulheres estão aqui, porque elas precisam aprender. E o processo para algumas pode ser mais rápido e para outras muito mais longo, porque depende de onde elas estão, qual é o lugar que elas estão naquele Uhum. momento que elas terão que assumir. E realmente, o papel de cuidador é principalmente da mulher. E é aquela mulher que nem sempre ela tem condição de cuidar. Necessariamente ela não está preparada e não é só porque não se preparou, é porque emocionalmente ela não tem condição. É porque ela tem outras questões Uhum. que ela precisa resolver muito antes de assumir um cuidado. Eu fico pensando assim, essa questão dessa mulher, né? A gente está numa fase que com 50 anos, trabalhando, produzindo, né? Com filhos que ainda demandam, e de repente surge uma demanda que a gente não tinha se preparado para ela. Então mexe muito com a gente. Agora você falou uma questão que eu achei muito interessante, que à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos pais envelhecem, eles não têm medo de morrer, eles têm medo de depender. E é exatamente isso, né? Mas eu fico pensando assim, e eu já acompanhei algumas mulheres que ocuparam esse lugar de cuidadora dos pais, o quanto que esse cuidado, às vezes, se torna excessivo e vai antecipando esse processo de dependência, porque começa a fazer muito por eles, é como se cortasse as pernas. Então, isso que você falou é muito tênue, né? Até onde a gente vai? Qual que é o lugar? E eu percebo muito dessas filhas se tornando pais, né? Chegar a dar ordem. Você tem que fazer isso, você tem que ir ao médico, você tem que fazer o exame, você tem que contratar alguém para cuidar de você. Então é uma coisa muito delicada, porque se a gente cuida demais, essa dependência chega antes. Pode chegar, mas também tem uma coisa, essa pessoa que ela chega dando ordens, eu acredito que ela tem um perfil que não é aquela pessoa ideal para cuidar. Mas o que normalmente eu, observo é que quando acontece um evento, né, uma doença, e que geralmente um dos filhos, ele se coloca no lugar de levar ao médico, de levar ao laboratório, de levar para fazer exames complementares, ele começa sutilmente a assumir esse papel. E os outros que não estão preparados ou que estão num processo também de dor e sofrimento, e se essa doença for uma doença importante, eles começam a se afastar. Hum. Aí é o momento da intervenção familiar, Renata, porque os outros se afastam e a sobrecarga fica sobre essa pessoa. E essa pessoa, sem perceber, ela assume isso de uma forma exaustiva. E ainda existe uma questão em nós que é achar que só a gente dá conta, não é? Isso você pode falar muito melhor. Por Uhum. que a gente funciona assim? A gente acha que a gente faz melhor, Tem que a que ser do gente nosso do jeito, né? nosso jeito, e a gente não tem mais uma orelha atenta para ouvir e compreender. Então, a gente está nessa correria, você disse da mulher de 50 anos ainda trabalhando, os pais já estão com 80, não é? Uhum. Porque as mulheres estão casando Sim. mais tarde também, né? As pessoas estão casando Aham. mais tarde, então os pais já estão com, além de 70, 75, Sim. e esse é um momento que a fragilidade ela pode vir. E quando ela vem, existem mesmo essas situações em que os familiares eles vão precisar ajudar de alguma forma. Então, o que que é ajuda? E o que que é governo sobre a vida dos pais. Isso é muito, muito, muito perigoso, porque você disse também que se a gente começa a governar a vida deles, primeiro que a gente vai, fazer com que eles sofram, porque é muito ruim você ter sua casa e de repente chegar alguém dando ordem para sua funcionária, dando ordem de como você deve colocar aquilo ou aquilo, como é que você deve fazer, a hora que você vai fazer. Mas tem pais que não conseguiram botar limite nos seus filhos quando eles ainda tinham realmente total independência e autonomia. E eles precisam Hum. disso. Então nós, Renata, precisamos ensinar nossos filhos que eles precisam pedir licença. Tá? Eles até podem ter uma cópia da chave da nossa casa, mas não é para chegar e abrir, é para telefonar antes, falar assim: mamãe, papai, eu estou indo aí, tudo bem agora? Porque isso é Fantástico isso. respeito. E o respeito ele não se extingue
porque os seus pais estão velhos e estão precisando de você. E são esses pais que vão dar esse limite para esses filhos. Não tem jeito. Se não for aí, é muito difícil adulto aprender coisas novas, né? Adulto já tem uma certa inflexibilidade, uma certa rigidez. Então, assim, quem bota limite em filho é pai e mãe, não é? E se o filho ele não teve limite, menor chance ele assume o papel do pai e da mãe. E isso é muito doloroso, porque o amor que os pais têm pelos filhos, que é uma coisa inexplicável, não os permite falar coisas que estão machucando, que estão doendo. Então eles não falam. E o diálogo e a comunicação, ela começa a desaparecer. Se é que existia, ela começa a desaparecer. E nem todo mundo tem a capacidade de perceber o que não foi dito. Então a linguagem não é expressa mesmo, né? É com a palavra. Então é preciso que você coloque as coisas no lugar. Mas aí tem que entrar uma terceira pessoa, Renata. E aí entra a geriatra. Tem que entrar o geriatra, tem que entrar o psicólogo, porque tem que haver uma mediação. Porque a coisa fica tão dolorida. É uma coisa assim, é um assunto muito pesado, viu, Renata, esse que você escolheu hoje. Porque é dolorido. É dolorido. São vários lutos durante esse processo. Né? É luto da imagem, é luto do envelhecimento dos pais, desse filho que está perdendo os pais. Os filhos adoram chegar lá e falar assim: papai e mamãe são super independentes, eles viajam para todo lugar, eles vão para a fazenda, eles fazem, eles acontecem. Renata, basta acontecer um evento de saúde importante que você vê assim desabando. E muitas vezes esses pais são porto seguro desses filhos. Então você imagina você perder o seu esteio, o seu suporte. É dolorido, muito dolorido. Tem um luto mesmo. Muito importante. Agora você falou sobre essa questão do limite, né? Que se os pais não tiverem colocado esse limite antes, dificilmente vai colocar agora, aos 80 anos, né? Não, Eles porque eles vão ter força precisam mais, porque é dos o momento filhos, da eles acabam, fragilidade. exatamente, eles acabam negociando, Sim. né? Deixando ir, deixando acontecer para que eles não tenham que perder também Sim. aquele pouco que eles têm, né? Agora, me fez pensar, Mariângela, numa outra questão mais delicada ainda. Eu acredito que essa relação com os pais é uma relação construída, né? Tem uma fala da doutora Filó que eu acho muito legal, porque ela fala que o mandamento de Deus é honrar pai e mãe, não é amar pai e mãe. A relação de amor é uma relação construída. E muitos pais, pela própria história, pelas feridas, eles não deram conta de construir essa relação amorosa, de intimidade, cumplicidade com os filhos. Eles fizeram o melhor que eles deram conta, mas muitos tiveram uma relação distante, uma relação sem intimidade nenhuma. E na velhice, culturalmente, espera-se muito que esses filhos sejam suporte, estejam presentes, acompanhem, mas nunca houve, não tem uma liga, não tem uma cola ali. E aí eu vejo quanto que a sociedade cobra muito, esses pais que agora estão frágeis, eles até se vitimizam, né? Porque agora vocês não vêm visitar, porque agora a gente está sozinhos, mas eles não construíram essa relação. E aí essa filha fica pensando assim, gente, legalmente eu tenho obrigação com os meus pais, mas não tem afeto, não tem amor. Como é que você percebe isso com os seus pacientes, nessas relações? Porque é delicado isso, né? Eu nem gostaria de entrar nesse assunto dos maus tratos, de agressão, não. Tá. Mas, assim, eu tenho experiências muito difíceis. Eu já ouvi histórias que me marcaram profundamente. Que é exatamente um pai abusador, uma mãe abusadora, agressivos, né? Que espancaram, até abusaram de outras formas dos filhos. E agora eles dependem do cuidado desses filhos. Nossa. Renata, é uma coisa... Meu consultório também é um mar de lágrimas, tá? Porque falar sobre isso e ainda estar no lugar que você não tem opção, o Estado não te oferece nenhuma condição para cuidar. O Estado, o Brasil, o governo brasileiro, a saúde, né, o sistema de saúde não oferece. Não oferece nem treinamento para você aprender a tratar uma ferida, por exemplo. Então, nós estamos com esse distanciamento das pessoas que têm mais informação para cuidar de coisas que são mais simples
E quanto a essas questões emocionais, os traumas. Então, sim, a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar pai e mãe. Esse honrar é respeitar, é ter uma relação de apoio, suporte, mas necessariamente não de vínculo. Uhum. Mas acontece que na hora do cuidado, esse vínculo ele tem que se estabelecer de alguma forma. Eu não sei de onde tem que vir isso, você pode me dizer isso muito melhor, mas tem que estabelecer um vínculo, porque aí a coisa fica muito mais pesada. Então eu já vi assim, senhoras que tiveram muito problema na relação com o pai, teve que cuidar de um pai até 101 anos de idade. Nossa. Agora você imagine, é isso. E não é só. E a esposa, quando a esposa é cuidadora? Você está falando muito dos filhos cuidadores. Mas antes dos filhos, a Tem a mulher, porque esposa. ela, de um modo geral, as mulheres, elas se fragilizam menos rápido, tem um tempo maior e Sim. uma expectativa de vida maior do que os homens, é multifatorial também uma série de situações. Então ela também, ela começa a assumir esse papel. E o que que a mãe faz quando ela assume o papel de cuidar do marido, pai dos seus filhos? Ela fala que os filhos não podem, porque eles têm que trabalhar, têm que cuidar dos filhos dele, eles têm que viajar, eles têm que curtirem a vida. Então, família. Família pressupõe vínculos fortes. E tem uma coisa que eu tenho ouvido muito, até de um pastor que eu acho fantástico, pastor Paulo Jorge Júnior, pastor Paulo Júnior, que ele fala que o melhor lugar para a gente poder formar esse vínculo, inclusive perdoar, suportar, é a mesa. Uhum. A mesa tem uma representação, eu acho que você lembra, né? Quando vocês eram Sim. pequenos, onde é que vocês se reuniam? Uhum. E não tinha celular, né, Renata? Não tinha televisão, Uhum. né? Então, Então a assim, convivência não acontecia, tinha né? jeito. Não tinha jeito. Ali a gente brigava, um brigava pela coxa do frango, pelo peito do frango, falava que fulaninho bateu, que não sei o quê, mas era ali que as coisas aconteciam. E hoje onde está acontecendo essas relações que elas podem ficar mais profundas e criar esse vínculo que possa dar suporte ao cuidado lá na frente. Uhum. Eu acho que a gente tem perdido. E talvez você também né, já tenha falado, eu não lembro, sobre as gerações, as mudanças que ocorreram. Tem coisas muito boas do ponto de vista de evolução tecnológica, Sim. científica, mas será que em relação ao outro a gente também tem avançado? E aí eu fico pensando, né? Uma reflexão muito importante isso, assim, porque lidar com essa questão do envelhecimento dos nossos pais e às vezes ter que ser o cuidador numa relação que não foi construída com afeto e com intimidade, a gente não vai mudar lá, né? Atrás não. A gente vai cuidar porque tem obrigação, mas não porque é prazeroso. E aí um convite que eu faço muito para as minhas pacientes é: o que você precisa construir diferente para fazer uma colheita diferente? E aí quando você fala dessa questão, né, da convivência à mesa, um cuidado que eu sempre tenho hoje é de ter essa clareza, assim, o que vai fazer meus filhos quererem voltar quando eles não precisarem mais? Isso. Então, criar esses momentos em torno da mesa, esses momentos de conversa, de intimidade, para que seja gostoso conviver conosco quando eles não precisarem, porque eu gostaria que eles pudessem escolher estar com a gente. E não vir porque é Natal, tem que passar junto, porque é o Dia das Mães, tem que visitar, mas porque é gostoso estar com a gente. Porque quando você fala da mudança da geração, sim, porque os pais não estão disponíveis para construir isso. Mas a gente tem um ganho em relação aos nossos pais. A gente tem mais consciência, a gente tem uma educação afetiva diferente, né? A gente está aprendendo a nomear sentimentos, a acolher. Então, se dedicar a essa construção desse vínculo para que a gente possa fazer uma colheita diferente lá na frente. E se não aconteceu, ele precisa acontecer e passa por uma palavra simples, mas muito difícil de exercê-la na nossa vida, que é o perdão. Uhum. Eu não Exatamente. conheço, Renata, outra palavra para poder minimizar todas essas dificuldades relativas ao cuidado quando esse vínculo não se estabeleceu. Você precisa perdoar seus pais, não tem opção.
tá? Eles fizeram, como você mesma disse, o melhor. O melhor pode ter sido, em alguns momentos, para mim, como é que eu senti, como é que eu percebi, o pior. Mas agora não é hora de julgamento. Aqui não tem nenhum juiz togado. Aqui são os filhos ou o filho. E hoje, com essa família nuclear, nós estamos, Uhum. tá complicando, viu? Sim. Porque como é Não que a dá gente para vai dividir, dividir o né? cuidado? Exatamente. Então é preciso perdoar. Tá? E esse amor, que é um amor que excede todo o entendimento, que não é o amor, é, não é amor afetivo, tá? Uhum. Mas é um amor que ele vem mesmo dos princípios que a gente tem Uhum. e respeito, tá? Então é respeitar. Aqui é isso, é dar suporte. Não é ficar com manifestações. Não recebi, não vou Não, dar. não é isso. É dar suporte. E para dar suporte, você precisa entender quem é a sua rede de apoio. Porque sozinho você vai ficar deprimido. Uhum. Você começa exausto, ansioso, sem dormir. Daqui a pouco você está deprimido, daqui a pouco você pode adoecer, inclusive de uma doença orgânica. Porque, Renata, as ferramentas que nós usamos para avaliar a sobrecarga desse cuidado, ela demonstra para os alunos, especialmente, quanto que aquele cuidador está exausto, porque eles são muito jovens, os alunos, e eles não percebem isso. Então é preciso que a gente mostre através de ferramentas de avaliação do cuidador. Mas a gente vê na face, a gente vê na verbalização, na postura da pessoa que leva seu pai ou sua mãe para a consulta. Então, assim, eu me solidarizo muito com essas pessoas que cuidam, porque eu sei que não é fácil. E as coisas não tendem a melhorar, porque o envelhecimento é um processo progressivo, inexorável, e que não se achou, e eu creio que nem se achará, um processo para barrar. E junto com o envelhecimento vem a fragilidade. E junto com a fragilidade vem a dependência. E junto com a dependência vem a falta de autonomia ou a perda da autonomia. Uhum. Então, em algum momento, sim, esse cuidado precisa ser um processo que você tem que aprender. É como se fosse step by step, passo a Uhum. passo. Então precisa mesmo de aula, precisa de aprender, precisa de ter uma maneira de você mudar a sua postura em relação ao outro. É muito comum eles dizerem: mamãe está fazendo birra. Doutora, mamãe está fazendo pirraça. Ela não quer fazer. Renata, às vezes eu demoro algumas consultas, algum tempo, para que a pessoa entenda que mamãe está com demência, que mamãe está com declínio cognitivo, que mamãe do basal dela, ela não tem mais nada. Ela está descendo uma escada, infelizmente. E por causa disso, o comportamento muda, a memória muda, o entendimento e a compreensão muda. Então, quem é que tem que mudar para compreender quem não está entendendo? Sou Esse eu. filho, né? E aí que entra a questão de ser orientado por um geriatra. Por você também, porque você Uhum. acolhe essas Sim. mulheres, né? De um modo geral, mulheres. Eu acolho filhos Uhum. também. Engraçado, esse ano, eu acho que eu já atendi pais, pai ou mãe, um número considerável com homens, filhos. Que E quando ótimo. o filho é um bom cuidador, Renata, é de você ficar assim, impressionada. Porque eles, de um modo geral, o filho homem, de um modo geral, ele é menos invasivo, sabe? O pai com demência, o pai é advogado, o filho é advogado, o pai com demência e o filho fala assim: papai, aquele processo no escritório e tal, que tá assim e tal. Comunica, informa, Tem um sabe? respeito, né? Respeito. Então, isso é uma coisa que foi construída, Sim, evidentemente, né? claro. Então, isso é possível É. também. Agora, quando você fala essa questão do perdão, e eu acho que vai muito por aí também, mas me fez pensar numa dificuldade que nós todos temos, que é de ter pais humanos. A gente resiste muito para ter um Para pai e uma humanizar os mãe pais, humanos, sabe? Assim, a gente quer ter um pai e uma mãe herói. grande, poderosa,
né? Que Mas isso não resolve, acabou que lá dá na adolescência, que segurança. a gente Tem. matou esse pai herói, essa mãe A gente heroína? passa a ter pais reais, Isso, né? Porque ele sai da idealização, isso. daquela coisa da minha mãe perfeita, melhor mãe do mundo. Mas ainda assim, a gente luta a vida inteira para ter um pai, uma mãe maior que nós, grande, que protege, que dá segurança. É difícil a gente olhar e falar: peraí, minha mãe tem feridas da infância. Ela tem falta. Olha, meu pai não foi visto quando era criança. Mas A você, mãe dele exigiu isso. Então, assim, se a gente não humaniza esses pais, a gente não vai conseguir ter esse olhar de perdão. Porque uma coisa que eu trabalho muito no processo de terapia é quando a gente vai entrando em contato com as nossas feridas, e todos nós temos, até porque a gente tem pais humanos, não tem nada a ver mais sobre os nossos pais, não é com eles que a gente vai resolver, é aqui dentro, é com o pai e a mãe interno. Mas se a gente não trata isso aqui, a gente fica achando que é com eles. e tem uma coisa, Renata, que eu acho que a gente até conversou sobre isso outro dia, é que na mesma cena estão duas pessoas, três pessoas. E dependendo de como eu interpretei aquela situação, aquilo pode causar uma ferida e que essa ferida ela pode fazer com que eu reaja de uma forma inadequada a qualquer gatilho que vai me fazer levar aquela ferida. Mas se você tratar e você perceber que ou então até conversando, isso aconteceu comigo, conversando com uma terceira pessoa que estava nessa cena, e a pessoa disse: não, não foi bem assim, sabe? E então é preciso mesmo que as pessoas entendam que nem sempre a forma como elas interpretaram, sentiram, sofreram aquela situação, ela realmente ocorreu como a pessoa percebeu. Então é preciso mesmo deixar para trás tudo isso e tratar a ferida. Porque você não vai conseguir modificar o que está lá atrás, mas você pode modificar a sua percepção. Sabe a renovação de mente? Não é por aí? Então precisa colocar ali naquele lugar uma outra coisa que vai te fazer, no cuidado com o seu pai, você, quando ele falar alguma coisa que te feriu lá atrás, você não se sinta ofendido. E essa compreensão é muito importante, ou seja, você entender que eles também são humanos, né? É mesmo? Seu pai é humano, sua mãe é humana, que coisa boa, você também é. Então, as pessoas, os seres humanos, eles também têm suas feridas e elas também não podem nunca ter sido tratadas. Claro. E eles estão te machucando hoje com aquela fala, porque de fato eles também foram feridos, né? E é muito engraçado, eu estava falando sobre mulheres cuidadoras, algumas mulheres, elas se vingam dos maridos nesse momento, sabe? E a gente assim, Na velhice? quando elas precisam cuidar do marido. Então você imagina um marido fanfarrão, né? E essa mulher do lar, porque ainda é uma mulher do lar, Sim. aquelas que eu cuido, né? Poucas mulheres foram profissionais, independentes e tal, porque é uma geração, né? É uma outra geração. E aí, o marido na cama, tem um fato, uma cena que eu assisti com meus alunos, ele chamava ela, aí a gente olhava para ela, ela falava: deixa para lá, ele me fez esperar muito. O marido com demência na cama. Aí eu fui conversar com meus alunos depois. Né? Então, o ressentimento, a mágoa pode te fazer também maltratar o outro. E aí, no lugar do cuidador, esse cuidador ferido, ele fere, tá? Ele maltrata o objeto do seu cuidado. O pai, a mãe. E cabe a nós tentar identificar isso para a gente tentar acolher aquela pessoa, para que ela consiga, apesar disso, ela continuar exercendo o papel que é necessário e não dá para transferir. Você não tem como transferir, né? Eu fico pensando assim, como é que a gente tem que ter esse olhar atento, né? No sentido de compreender que existe uma dor naquele que cuida, não dá para julgar. Por que é difícil para ele fazer isso? Porque tem uma dor. E ao mesmo tempo, isso que você colocou, de ajudá-lo a lidar com essa dor. Porque a cura das nossas feridas, elas só vão acontecer
quando a gente exercer essa autoparentalidade. Eu vou buscar pai e mãe dentro de mim. Eu vou me tornar um bom pai e uma boa mãe para mim mesmo. Porque se eu ficar esperando pai e mãe neles, eu fico presa na ferida. Eles nem Porque eu vou existem ficar mais. denunciando, né? Porque falhou É. isso. Então, assim, o quanto que a gente precisa ter esse cuidado de nos acolher, de nos respeitar, de nos nutrir. E tem que falar sobre isso, tá? Não é esconder, não. É vir aqui falar, é ir lá no consultório e falar. Por isso que eu dou essa oportunidade de conversar com a família, de escutar só a família longe do paciente, para que eles possam colocar isso, tá? Reunião não resolve, mas você tem um objetivo claro, né? Reunião somente não resolve, mas você com objetivos claros, aquele encontro com a família, tá? E saber direcionar cada um dos filhos para que eles possam exercerem os seus papéis, porque é muito interessante como é que a gente identifica, sabe? Renata, nem sempre é a filha que mora do lado, que foi a pessoa que o pai e a mãe eles doaram para essa pessoa um lote, uma coisa para construir, é a pessoa que tem mais condição de cuidar. Porque o momento. Às vezes ela é a mais ferida. Ela não tem A que condição. ficou mais perto. Então, cabe a nós identificar isso para que o objeto do cuidado ele não sofra os maus tratos que vêm daí. E é uma coisa interessante. Poxa vida, fulana está maltratando o pai no cuidado. Tá, isso é crime, né? Isso é abuso. Mas, então não é importante que a gente identifique os motivos pelos quais isso está ocorrendo e tente ajudar essa família, trazendo os outros que possam exercer esse papel, porque na mesma casa pode ter um monte de filhos e apenas um filho ter um problema sério com os pais. E ser esse, eu falo que ele é eleito voluntariamente para cuidar daquele pai, daquela mãe. Porque às vezes é uma mulher divorciada, viúva, sem condição financeira, que depende ainda dos pais. Então os irmãos elegem voluntariamente. E aí também essa pessoa sofre, porque aí ela sofre a sobrecarga e sofre o julgamento dos outros que não, né? Você não está cuidando bem, não está fazendo isso e aquilo. Então é um desafio cuidar dos pais. E o quanto que tem isso que você colocou, né, de um olhar mais ampliado. Não dá para ficar ali só na queixa, né? Não. Olhar a família como um todo. Agora, se fosse para você falar uma atitude simples que melhora muito a relação entre pais e filhos adultos, o que você falaria pra gente? Uma coisa simples. Pra gente aplicar, assim, olha, isso aqui vai ajudar a melhorar essa relação, de um modo geral. Renata, tem uma palavra que a gente acabou de falar sobre ela. A gente falou sobre amor, a gente falou sobre respeito e a gente falou sobre perdão. Você tem que se autoanalisar, você tem que se avaliar. Você tem que procurar ajuda se você não está nesse lugar. Porque a gente falou da mesa, eu acho que o lugar melhor para a gente brigar e se amar é a mesa. É compartilhando, é comemorando, comendo juntos, sabe? Então, eu acredito que os pais que têm sabedoria, eles fazem a mesa, sabe? E eles chamam. E aí, nesse momento, você já sabe, né? Que já tem a nora, tem o genro. E olha o papel que... Olha se tem alguma coisa simples. Existem diferenças entre as pessoas. Renata, a família toda assim... linda, Comercial de rosa, azul bebê. Onde é que está essa família? Eu não conheço. Não é real? Não, eu não conheço. Eu conheço família bem-sucedida profissionalmente. Eu conheço família que eles são muito bonitos fisicamente. Eu conheço família que, assim, eles têm vários... Tem. Agora, o ser... Cadê esse ser? Então não tem nada simples. Na minha visão não existe coisa simples, né? Mas essa ideia da mesa, né? É muito legal, Então, assim, porque é ali que vai acontecer, né? Então, olha só, eu acho muito trabalhoso, tá? Ir pra cozinha, cozinhar alguma coisa e tudo. Mas, no final, quando meus filhos vão, tem uma sensação
aquela. Eu vou falar de dever cumprido, mas é dever em amor, Uhum. sabe? É aquela coisa assim, Uma satisfação, assim. satisfação, é uma alegria. E É um privilégio viver não isso, é? né? Aquela casa. E eu sou uma pessoa perfeccionista, eu gosto de tudo no lugar. Então é Impecável. impecável. Então eu não gosto de casa bagunçada, casa suja. Eu lavo louça o dia inteiro e tal. Fico exausta. Fico doida Mas para poder. feliz. Mas aí vem isso, Ai, sabe? obrigada, Exatamente. Deus, por Isso. poder viver isso. Isso. Então, eu não acho que tenha nada mais simples, prazeroso, que traga satisfação do que a mesa. Se você tem a Nossa, eu amei oportunidade, saber disso. isso não é ideia minha, tá? Eu tenho ouvido muito isso do pastor Paulo Júnior. E assim, eu tenho procurado, eu estou refletindo sobre isso há algum tempo. Uhum, Não é de hoje que eu estou refletindo. Eu comecei a querer ficar cada vez mais quietinha no meu uhum. canto, e depois eu vi que se eu não abrir minha porta e não colocar a minha mesa, eu vou ser uma velha chata, que vou reclamar. Cheio de Meus filhos não vêm manias. aqui, meus filhos não me dão atenção, porque não sei o quê. Os netos vão lá para casa, meu Deus do céu, eu tenho que estar vigiando para não pular na piscina, para não descer a escada rolando, fica subindo. Estela de Raiz, ela sobe num banquinho, quer cozinhar, quer fazer coisa na cozinha. Jade é a mesma coisa. Os meninos, gente, é uma confusão. Você Mas é uma adora. confusão boa. É uma confusão boa. E É a hoje. vida acontecendo. Então, eu acho que quando você começa esse outro papel, que é o papel de avó, você, se você tem uma família que você conseguiu colocar à mesa, essa família você tem que resgatar para a mesa com essa família ampliada, Aham. com essa bagunça, com coisa que, né, depois tem que arrumar, mas que vale a pena. Acho que é Nossa, por aí. amei. Para a gente fechar, queria que você falasse um pouquinho, porque eu percebo muito que as pessoas adiam muito falar sobre o envelhecimento, a finitude, a morte, né? De conversar sobre isso, assim, como é que vocês querem que seja o enterro? Quer cremar? Onde que quer? O que vocês querem fazer? Como é que quer ser? As famílias não falam nem sobre essa questão de envelhecer mesmo, assim. Não. Que conversa que você acha que a gente precisa ter com os nossos pais? Assim, que você orientaria, assim, meus pais, papai vai fazer agora 82, mamãe tem 74. Super independentes, né, nessa Uhum, coisa de uhum, ainda sem demandas, mas a uhum. gente já percebe, né, o declínio. Perfeito. Existe um envelhecimento. E eu percebo às vezes que quando a gente fala de alguma questão sobre isso, né, assim, sobre o pai da minha amiga morreu, eles tiveram dificuldade com tais coisas, é uma coisa que eles não estão muito abertos a ouvir sobre isso, não. O que a gente pode fazer? O que a gente tem que conversar? O que se orienta? Assim, uma conversa difícil que seria importante ter com os pais. Diretivas avançadas ao final de vida, né? Eh, a gente tem que falar sobre isso. Quando eu converso sobre esse assunto na aula com os meus alunos, eu começo a pergunta assim: você já falou com seus pais como é que você quer que seja feito com você, caso você tenha um acidente e fique em coma, caso você morra? Você já falou sobre doação de órgãos? Aí, Renata, é raro ter um aluno. Esse aluno, eu tô falando um aluno de 20 e poucos anos, tá? Uhum, 20 e pouco mesmo. Tipo assim, pode ser 19, pode ser 20, 21. uhum. Ninguém fala sobre isso. A morte é um assunto Um para a tabu, gente né? enterrar, né? A gente coloca lá longe de casa. Hoje a gente não faz velório em casa mais, Uhum. né? Porque não é para as crianças, eles não podem ver a Não é morte, para entrar em não, lidar com a contato. morte, com a perda, com a separação, né? Mas eu vou pedir licença a uma amiga que acabou de falecer, e ela era paliativista e uma pessoa de muita expressão, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ela é da minha turma mesmo. A gente formou em Porto Alegre juntas. E ela começou se aprofundando em demências e ficou profundamente na demência de Alzheimer. E eu não lembro bem qual foi o momento, mas teve um momento que, com esses encontros com a finitude
e ela também tinha um problema de saúde, né? Ela conviveu com isso mais de 40 anos, ela é um pouco mais jovem que eu, ela foi para os cuidados paliativos. E em cuidados paliativos a gente tem essa preocupação de saber o que é uma boa morte para você. Como é que você gostaria de morrer? Qual é o local que você gostaria de morrer? O que você gostaria de fazer antes de morrer? Logoterapia, né? Dr. Viktor Frankl, eu acho que ele coloca isso muito claro, porque as pessoas escondem tanto de si, de outras pessoas sobre esse assunto, que é um tabu, não se fala sobre esse assunto. Mas ele vai acontecer, ele é inexorável. Olha, você não sabe quando, mas que você vai morrer, pai. Talvez você não envelheça. E é o que eu digo para meus alunos. Sim. Mas os pais precisam saber disso. E vocês precisam também saber deles. Numa condição que seja irreversível do ponto de vista de uma doença incurável, você quer que sejam feitas todas as medidas? Você quer que sejam aplicados os métodos, todos os métodos da distanásia para te manter vivo, né? Ou você prefere a ortotanásia, uma morte, uma boa morte? Nossa classificação de qualidade de morte no Brasil não chega a 200 não, mas em relação aos outros países é 149 e a gente ainda caiu no ranking. Ou seja, pior lugar de morrer, o Brasil continua sendo um dos piores lugares para morrer. Mas como assim? É porque a gente não sabe, fala sobre a gente não isso. sabe cuidar de quem está morrendo. Então é preciso sim ouvir. A gente não falou de respeito, respeitar o pai e a mãe? Então a gente precisa respeitar o desejo de vontade. Essa amiga, por exemplo, ela não queria flores, coroa, não queria nada. E até houve um engano entre nós, porque na hora que surgiu a notícia da morte dela, eu achava que não era para falar. Eu fiquei tão calada que nem para meus filhos eu falei. Sabe? Eu fui lá curtir meu luto, meu choro, quietinho junto com o meu grupo, né? Todos moram fora, cada um num estado do país. E curti o luto, porque para mim não era nem para falar. Aí daqui a pouco veio a notícia, não, gente, ela não quer, é manifestação física, financeira, flores, ela não quer essa coisa. Mas assim, ela deixou um legado e a gente tem que falar sobre isso e ela é muito importante para nós. Então, ela tinha realmente as diretivas avançadas de final de vida. É muito importante que as pessoas saibam, porque não tem muito tempo que eu perguntei para uma esposa cujo marido morreu 90 dias depois, ele estava naquele final mesmo, com todos aqueles sinais de final de vida, e eu perguntei, o que ele gostaria? Ela falou, a gente nunca falou sobre isso. Então, a gente precisa falar, Renata? E perguntar para os pais, eu acho que essa pergunta talvez fique mais fácil, né? Assim, eu achei fantástico isso, assim, o que é uma boa morte para você? De falar sobre isso, e não é assim, vamos sentar aqui e ter uma conversa difícil. Renata, eu vou te A falar gente uma pode tomar um coisa. café e conversar sobre isso. Vou te falar uma coisa. Se a gente tivesse condição de morrer em casa com os nossos familiares, é melhor do que morrer num CTI, distante de todos, sem aquele contato. E a minha amiga morreu em casa. Nesses últimos 3 meses, depois de uma cirurgia, ela foi para casa e o marido dela falou conosco que ela morreu em casa, com todos ali, as pessoas com quem ela convivia e amava, e é isso. Talvez Mas seu ela falou pai, sobre isso, mas né? porque ela é uma pessoa que tinha formação, mas e nós que não temos? Quem é que vai falar sobre isso? Eu pergunto, tá? Mas a maioria das famílias não está preparada para isso. Mas é uma pergunta Vai para o necessária. hospital. E no hospital a morte é uma solidão. E morrer com os nossos é até para o processo de luto daqueles que ficam, Sim. já Mais começa a acolhedor, cura. né? A cura começa ali, sabe? Porque não traz nenhuma culpa quando você cumpre aquilo que é o seu papel. E não ter culpa depois que os pais forem, é isso que a gente gostaria que os filhos dissessem pra gente. Eu não tenho culpa, eu fiz tudo que foi necessário. Fantástico. Mariângela, quero te agradecer. Por mim, eu ficaria horas aqui te ouvindo. Com certeza nós vamos ter outros momentos como esse, porque assim foi muito enriquecedor, muito. E não tem nem como agradecer. Estou muito feliz. Fala pra gente qual que é o seu perfil, né? Para que as pessoas possam te acompanhar, possam te encontrar no consultório também, porque
Você é uma grande referência. Obrigada. Eu queria, primeiro agradecer o convite, a honra de conversar, bater papo com você. Sabe que com as suas perguntas e as suas intervenções você me ajudou muito. Eu vou sair daqui assim com a cabeça cheia de perguntas e de reflexões, e eu acho que isso é muito importante. Eu preciso aprender todos os dias. E se a gente para de aprender, eu acho que a gente para de viver, né? Então, Maria Ângela, eu acho que é melhor colocar lá, porque o underline é Maria Ângela com 2 As e tudo. É Maria Ângela geriatra, a gente pode colocar depois, tá? A gente vai colocar no vídeo. E se eu pudesse deixar uma mensagem, Renata, eu queria deixar a seguinte mensagem. Cuidado para você não confundir a proteção os seus pais com a tomada do lugar deles. Eles não precisam de pais. Eles precisam de filhos, e filhos que amem, respeitem e que cuidem com amor. À mesa. Estou emocionada. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muita diferença na vida de muitas pessoas. Compartilhem com todos os filhos, com todos os pais, com todo mundo, porque afinal de contas todos nós vamos passar por isso. Muito isso. obrigada. Obrigada a você.